Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer a segunda parte da parte prática lá do exercício de análise energética com o Michel Martins, né? Que se dispôs a fazer isso. Ele compartilhou com vocês uns arquivos de projeto que já estão meio adiantados. Então, vamos começar. Michel, tudo seu aí. Opa, pessoal, boa noite. Hoje finalmente vai sair a parte final. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Todo mundo está conseguindo ver? Vamos lá. Bom, eu compartilhei na última aula, na última apresentação, né, que eu fiz, a gente terminou aqui com o desenvolvimento do nosso modelo energético, né, da edificação. Em cima da arquitetura, do link de arquitetura, a gente fez toda a casca, né, da edificação, usando as massas. E aí, em cima das massas, a gente fez todo a envoltória, né? A gente utilizou as paredes de massa, os pisos de massa e desenvolveu a parte construtiva, o nosso modelo energético, com base nas nossas famílias que a gente já desenvolveu aqui, tá? E aí, a parte de vidro, a gente tinha copiado da arquitetura, né? E jogado aqui, colado aqui no nosso arquivo, nosso modelo energético. A gente utilizou partes da arquitetura que já estavam prontas para a gente não perder muito tempo. E aí a gente editou nas configurações as propriedades térmicas do vidro. Tá? Então, toda a parte da envoltória e as compartimentações internas, a gente fez na nossa última apresentação. E aí, agora, qual é o segundo passo? O segundo passo, que é o que eu adiantei para a gente ganhar tempo, é atribuir os espaços em cada ambiente. Tá? Então, se vocês verem no arquivo que eu compartilhei, no térreo já tem os espaços já atribuídos aos ambientes, tanto no térreo, no primeiro pavimento, segundo e terceiro. Tá? E aí agora, em cima desses espaços atribuídos, a gente vai fazer as configurações finais para a gente poder rodar nossa carga térmica, o nosso estudo energético. E aí, como que é o processo? Depois que a gente atribui os espaços em cada ambiente, a gente dá um tab acima dele, e aqui do lado esquerdo, descendo aqui mais um pouquinho aqui embaixo, a gente vai ter aqui as configurações de energia. Tá? Essa aqui é a parte fundamental para a sua análise energética ter um bom resultado. E como que a gente trabalha aqui? Primeiro, a gente tem que indicar se o ambiente ele é ocupado ou não, tá? O tipo, a condição do ambiente. Então, se vocês explicarem aqui, vocês vão ver que tem vários tipos de condição. A nossa condição é que ele é um ambiente refrigerado. Tá? Pode ser só ventilado, ventilado naturalmente, e aí vai depender do projeto que você estiver desenvolvendo. Aqui a gente está trabalhando com climatização. Então, a gente vai adotar sempre um ambiente condicionado. Ô, Michel, uma dúvida. Oi, Não daria para fazer isso aí com tabela? dá, eu vou Ah, explicar também legal. isso. Aqui, aqui embaixo, ó, espaços. E aí é a mesma coisa. Deixa eu voltar aqui. Aqui. E aí, se ele é ocupado ou não, tá? O tipo de condição que ele se encontra, que a gente quer, no caso, a gente quer ele refrigerado. Tipo de espaço. O que é o tipo de espaço? Eu não sei se vocês estão lembrados. Aqui na parte de. Alguém falou. Aqui na parte
de análise, em tabela, a gente tem aqui o tipo construtivo e o tipo de espaço. O tipo de espaço é onde a gente deixa configurações já pré-definidas, para a gente ganhar tempo. E aí, o que a gente configura aqui? A gente sabe que a gente está trabalhando no ambiente de sala e quarto, basicamente. Então, eu posso vir aqui e já configurar, para minha análise de energia, o meu ambiente quarto e o meu ambiente sala. E aí, o que se trata essa configuração? Aqui é a parte mais técnica do projeto de climatização. É onde eu entro com a minha taxa de ocupação, né? Metro quadrado por pessoa, o meu calor sensível, o meu calor latente, a minha taxa de iluminação e a minha taxa de potência também. Se você confiar no projeto arquitetônico e tiver essas informações, você pode adotar. Senão, você pode trabalhar com taxas. Eu sempre prefiro trabalhar com taxas, que é o que eu estou acostumado. Então, eu sei como que um quarto, a taxa se comporta, uma sala. É a experiência, né, de projeto que a gente acaba adquirindo. E aqui é carga de contribuição das lâmpadas. Tá? Porque a parte de cima tem um reator. Então, esse reator ele dissipa o calor. E aí a gente sempre. É sempre 25%. Qualquer projetista usa 25%. A gente pega 25% dessa dissipação e acrescenta na carga térmica. Tá? Aqui, nessa parte aqui, são os schedules que a gente chama. Tem o schedule de ocupação, iluminação e equipamento. E aí, o que se trata esses schedules, para relembrar? A gente simula o comportamento do quarto, da sala, em função das luzes acesas, da taxa dos equipamentos também ligados. Então, esses schedules ele vai definir a tua curva de carga térmica ao longo do dia. Então, é importante ter esse schedule bem definido. Tá? E aí, como é que funciona isso? Por exemplo, equipamento. Eu atribuo que de meia-noite até 5 horas da tarde vai estar 50% dos meus equipamentos ligados, e depois de 6 até 11 horas, até 11, meia-noite, vai estar 100% ligado, ou seja, todo mundo vai estar em casa. Então, vai ter bastante equipamento, iluminação ligada, o pessoal vai voltar para a escola, para o trabalho. Então, isso afeta também o teu cálculo de carga térmica. Quem é da área já tem já esses números bem definidos já. É uma tabelinha que deixa já pronta para sempre usar. Mas, em resumo, é isso, tá? Essa parte aqui, escala de ocupação, iluminação e de potência. Aqui também você já define, já deixa pré-definido no tipo de espaço o CFM por pessoa, tá? E a renovação de ar por hora também. O que é isso? É quantas vezes o ar é renovado ao longo de uma hora. Então, como eu sei que eu estou trabalhando com quarto e sala, eu já deixo já isso pré-configurado. Tá? O ideal, qual é o ideal? É você já configurar, quem for trabalha já na área de HVAC, já tem já uma tabelinha Excel que deixa lá tudo prontinho. Pode pegar essa tabelinha e imputar tudo aqui dentro já, se for como começar a trabalhar com Revit, para ganhar tempo, né, agilidade. E nos ambientes onde eu não tenho ocupação, eu deixo tudo zerado. Tá? Então, isso é o tipo de espaço. Por que eu deixo tudo zerado aqui? Porque eu não estou calculando carga térmica nem nada do tipo. Os ambientes onde eu não tenho climatização, por exemplo, cozinha, banheiro, eu vou deixar pré-setada uma temperatura e aí eu vou ter a troca de calor entre o quarto e o banheiro, entre a sala e a cozinha. E aqui no tipo construtivo, a única diferença do tipo de espaço e do tipo construtivo é que o tipo de espaço eu já utilizo direto no método de série temporal radiante. Eu vou explicar aqui a diferença do balanço de calor e da série temporal radiante. E aí a diferença que eu tenho aqui são esses três últimos itens aqui. Tá? Que é que você coloca a hora de operação, né? E
Nos ambientes onde não tiver pessoas, você pode também definir uma temperatura. Por exemplo, no quarto. Se eu não tiver gente, eu estou setando a minha temperatura no quarto para 24 graus. Mas aí não tem gente lá dentro. Ah, então eu posso considerar aí que vai. Se tiver um sistema de automação, né, de controle de temperatura, vou sempre deixar, como não tiver ninguém no quarto, com 28. Isso reduz carga térmica. Mas na prática, dificilmente alguém faz isso. Todo mundo deixa já com 24 para não ter nenhum tipo de problema. Mas você pode trabalhar com isso também. Nos ambientes onde não tiver o número de pessoas, não precisa deixar setado com 24. Pode subir a temperatura. E aí, quando tiver gente dentro, seta para 24. E aí, como é que ele vai reconhecer isso? É pelo teu schedule de ocupação, tá? Sempre pelo schedule de ocupação. Onde você deixar zerado aqui, ou deixar com uma porcentagem mínima de pessoas, ele vai atribuir isso. E aí vai mudar a temperatura em função disso aqui, dos 7 pontos. Então, aqui no Space Type, como eu deixei configurado já na tabelinha com essas características, vocês vão ver aqui que na pessoas e taxa de eletricidade já está puxando da minha tabela. Está vendo? Por espaço, by space. Então, ele vai pegar a taxa que eu coloquei lá e vai calcular em função disso. Aqui no número de pessoas, tem que só tomar um pequeno cuidado. Se você deixar by space com a taxa, ela vai te dar um número quebrado aqui, tá? E aí você precisa ajustar esse número. Porque não existe 1.4 pessoas. É sempre, se está 1.4, pode jogar para duas. Que é para você fazer o cálculo de área exterior certinho. Porque, por norma, tem umas taxas pré-definidas. Então, tu não pode deixar um número quebrado. Tem que sempre deixar o número inteiro de pessoas. E aqui é a mesma coisa. Ele vai pegar o sensível latente por espaço, que é o espaço que a gente configurou aqui em cima. 250 e 200. Sensível 250 e o latente 200. Aí, se você for vir aqui, sensível 250 e o latente 200. Então, essa tabelinha aqui que tem no Space Type é para ganhar tempo, tá? Agilidade. Você configura da forma que você quer, e aí, sempre que você atribuir o tipo de espaço em cada ambiente, ele já vai puxar as informações direto dessa tabela. Uma coisa prática que o pessoal da Autodesk fez, que é bom. E aí, aqui entra o tipo construtivo, tá? Que é aquela tabelinha que eu mostrei. Você pode deixar pela configuração building ou construction. Construction você vai definir, minha parede externa para esse espaço vai ser uma parede diferente que eu coloquei lá no input geral. Aí você vem aqui e consegue definir, tá? Mudando por espaço por espaço. Em algumas situações você vai precisar fazer isso, em outras não. Não, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o arquiteto colocou uma parede diferente aqui nas fachadas. Aqui tem um U de 0,25 e aqui é uma parede que está com um de 0,33. Aí você consegue fazer esse ajuste. Então, o espaço, a configuração do espaço é essa. Agora, esse é um espaço que está ocupado. Agora, quando eu tenho um espaço que não está ocupado, por exemplo, eu não estou colocando carga térmica nem do banheiro e nem da cozinha. Eu não vou colocar ar-condicionado. Então, a gente vem aqui e só ajusta aqui para não condicionado. Tá? Porque aí o que vai acontecer? Quando rodar a carga térmica, ele vai fazer a troca de calor entre a sala e o banheiro. Isso é importante. E aí, configurando todos os espaços, você já fez a parte 1
que é das configurações de input, de carga, que a gente chama, né? E aí o Fábio tinha falado sobre as tabelas. Tem como fazer por tabela, tá? Aqui na tabela de carga térmica, tem aqui espaços. E aí aqui eu consigo ajustar, mudar por aqui mesmo. Então, é mais prático, tá? Se você conhecer bem a arquitetura, você pode fazer todos os seus ajustes por aqui. Pode mudar, ajustar as taxas e tudo mais. Quem está começando agora, eu aconselho a primeiro a visualizar, né, as informações, aonde tem cada ponto, onde você consegue achar cada informação, aí depois você parte para a tabela para automatizar mais. E aqui, essa tabela aqui, se vocês quiserem, vocês podem configurar ela, tá? Do jeito que vocês quiserem. Podem colocar mais informações também, que você julgue necessário. Bom, aí feito isso, a gente atribui todos os espaços. Qual é a segunda, a próxima etapa? É você construir as suas zonas térmicas, tá? Aí aqui começa a confusão no Revit, porque pelo método heating cooling, a gente atribui a zona por esse botãozinho aqui. Se a gente for para o balanço de calor, que é o cálculo do Energy Plus, a gente atribui as zonas por esse botãozinho aqui, tá? E aí eu vou explicar esse detalhezinho aqui agora. Por exemplo, eu vou vir aqui agora para a vista ZN. ZN é zona térmica, tá? Ela está aqui embaixo, na parte de carga térmica e zoneamento. Vocês estão vendo aqui que eu tenho esse rostinho aqui, tá? Pegando a sala e os 2 quartos. E aí, como que a gente faz isso? A gente vem aqui em zona, depois de atribuir os espaços, e aí clica em cima de cada espaço. Por exemplo, eu quero uma zona que vai pegar os 2 quartos e a sala. E aqui, esse estudo aqui é um sistema de multi-split, né? É uma condensadora que vai atender 3 unidades evaporadoras. Aí, o que, que eu faço? Eu clico em cada espaço. Pronto. Atribuir a minha zona térmica, pegando os 2 quartos mais a sala. E aí eu dou OK. E aí, aqui do lado, você atribui o nome para a tua zona térmica, tá? Você atribui qual é o tipo de serviço. O tipo de serviço, no caso, é o tipo de equipamento que vai estar atrelado a ela, tá? No nosso caso aqui, é um sisteminha split por ventilação natural, que é o que acontece na maioria dos casos. Dificilmente a gente bota uma ventilação mecânica quando a gente trabalha para o residencial, a não ser que o cliente peça. E aqui tem vários outros tipos de sistemas, tá? Tem fancoil para trabalhar com água gelada, tem VRF, que é fluido refrigerante variável. Aqui, o bypass. O que acontece? É porque tem uma porcentagem do ar exterior que desvia da serpentina, dependendo do tipo de equipamento. Quando a gente trabalha com expansão direta, que são os splits, geralmente é 15%. Mas quando a gente trabalha com fan coil, que é água gelada, a gente deixa esse número em 5%. Isso afeta a carga térmica, tá? E aí aqui é onde a gente configura a temperatura que vai ficar o ambiente. Eu trabalho no sistema imperial, tá? Então, não se estranhe, isso aqui está em Fahrenheit. É 24 e aqui está 16, se não me engano é 3, 14 graus Celsius. Então, aqui a gente define o set point, né, a temperatura dentro do ambiente, que no nosso caso aqui está com 24, e a temperatura de insuflamento do ar. Essa temperatura ela varia entre 12 e 14 graus, tá? Dependendo do sistema que você estiver adotando. E aí você vê, e aí o sistema de ar-condicionado ele consegue controlar 50% da umidade relativa, os outros 50% não. É aqui onde você seta
essa propriedade, tá? Você ativa o controle de umidade e seta que 50% da umidade relativa está sendo controlado pelo sistema de ar-condicionado. E aí, quando você exigir um outro tipo de processo, por exemplo, indústria farmacêutica, onde você tem controle bem rigorosos de umidade relativa, você seta aqui. Por exemplo, tem que estar com 30% de umidade relativa esse ambiente aqui, porque está trabalhando com medicamento de potência. Oi, pode falar. Eu não vi. Sim, sim, sim. Tem a norma da BNT, que a gente usa, depois eu passo o número dela, o nome, né? E também tem a norma da ASHRAE, que é uma norma americana. A BNT é uma cópia da norma americana. Então, a norma americana atende bem. Só tem que tomar cuidado com a questão do ar exterior, porque cada país tem uma taxa diferente. Por exemplo, aqui no Rio, a gente tem a Anvisa, tem a BNT e tem a ASHRAE, que a norma pede para olhar. E sempre adotar o pior caso. É isso que vai variando. Agora, a taxa de iluminação, taxa de equipamento, eu posso até compartilhar depois com vocês o manual público da Carlos, onde são 7 manuais, são manuais de projetos, e aí tem todos os tipos de taxa lá. Taxa de iluminação, taxa de equipamento, calor sensível, calor latente, que é o que o pessoal do ar-condicionado usa também como bíblia. Aí eu compartilho lá no grupo. Isso aí mesmo. Aí tem a parte um, parte 2 e parte 3. Bom, e aqui, se a gente for trabalhar com aquecimento, é aqui que a gente consegue editar também. Isso, repare que isso a gente edita na zona, tá, pessoal? Esse tipo de informação. É sempre aqui. O tipo as informações de resfriamento, as informações de aquecimento, se for trabalhar com aquecimento, com água quente, essas coisas assim, sempre tipo de aquecimento. E aqui também é onde a gente consegue também trabalhar dentro da zona com a questão do ar exterior. Então, vocês veem que cada lugarzinho, às vezes, é a mesma coisa. Aí, se você pode, às vezes, imputar informação num lugar, mas sem querer mudar em outro. Então, é isso que eu acho meio bagunçado no Revit, na questão da HVAC. Mas sabendo onde está cada coisa, tu consegue ter um resultado bom. E aqui eu sempre deixo do tipo de espaço, tá? No ar exterior, como eu estou trabalhando com zona. Que aí ele vai pegar lá do meu Space, onde eu configurei aqui a parte do ar exterior, a taxa, né? Os 16 CFM por pessoa. Bom, e aí, configurando o tipo de serviço, o fator, o bypass, as informações de resfriamento, aquecimento, caso tenha, e a informação do ar exterior também, a gente, daqui a gente já conseguiria rodar a carga térmica no método RTS, tá? Mas aí agora eu vou explicar o que é essa linha roxa aqui, vocês devem estar perguntando. Aí agora, essa linha roxa aqui é o mesmo processo que eu fiz aqui, tá? Só que agora é para o método de balanço de calor. E aí, o que consiste ela? Se eu vim aqui, são várias formas geométricas, tá? Então, se eu traço uma linha pegando o espaço do quarto, os dois espaços do quarto mais a sala, ele vai criar uma zona de sistema pegando esses ambientes, tá? Eu crio essa linha e dou um OK. E aí, dando o OK, ele vai me gerar esse resultado aqui. E aqui do lado esquerdo é onde eu configuro ele. Primeiro eu coloco um nome nele. E depois eu vou atribuir ele a uma zona de equipamento. E aí, mas aí onde está essa zona de equipamento? Depois que a gente cria isso aqui no navegador de sistema, tem aqui, ó, sistema analítico. E aí a minha zona ela está aqui. Aí o que consiste isso aqui? Eu clico aqui, e aí ele vai me dar aqui, zona de equipamento.
E aqui do lado esquerdo é onde eu configuro essa minha zona. Vocês veem que é diferente do método RTS, aquele no início que a gente fez. Que a gente veio aqui, em Analyze, e clicou na zona, clicou em cada ambiente e fiz a minha zona, e configurei lá. Aqui é um pouquinho diferente no balanço de calor. Eu tenho que criar a minha zona de equipamento, tá? E aqui eu configuro a minha zona. Eu coloco o tipo de equipamento e se ela vai pegar um espaço ou vários espaços. Ela configurada, ela fica desse jeito aqui, tá? O tipo de equipamento. Aí é a mesma coisa. Eu venho aqui, ele vai me dar uma série de tipos de equipamento. Por que isso aqui é importante? É porque dentro do Revit, quando você atrela a esse tipo de equipamento, ele já faz um estudo para você de carga térmica, levando em questão a eficiência do equipamento, tá? No método do balanço de calor. Aí por isso que o método de quantificador é mais para você fazer um estudo para lead, essas coisas assim. Já o RTS não, o RTS é para você, que é o série temporal radiante, é para você dimensionar o teu equipamento em função da carga térmica. E aí no resumo de carga eu vou explicar a diferença, vocês vão ver qual é a diferença do resumo de carga para um e para outro. Por que o pessoal gosta mais de usar o balanço de calor, o heat do que o balanço de calor? E aí aqui é onde a gente configura, tá? A nossa zona de equipamento. E aí, feito essas configurações nos espaços e nas zonas, a gente veio aqui, configurou os espaços, né? Nessa parte aqui embaixo. A gente atribuiu o tipo construtivo, o tipo de espaço, a condição, as taxas de cada espaço. E aí depois a gente criou a zona. E em cima da zona, a gente fez a configuração do tipo de serviço, do fator de bypass, das informações de refrigeração, aquecimento e ar exterior. A gente já pode rodar a carga térmica aqui pelo método série temporal radiante, que é esse botãozinho aqui, Heat Include. Tá? Clicando aqui, ele me abre essa janelinha aqui. Aí aqui a gente começa a ver a diferença para calcular no balanço de calor, para calcular no Heat Include. Aqui é onde a gente faz a configuração pelo método série temporal radiante. Vocês veem que a maioria das informações a gente já ajustou lá nos espaços, tá? Que é o tipo de equipamento, que é o split. Aí aqui tem um detalhe importante, quando a gente está trabalhando com a série temporal radiante. É a função, né? Do envelopamento. Se a gente quer pela função ou se a gente quer pela identificação dos elementos exterior. Então, tudo que tiver do lado de fora, ele vai considerar como parede externa, como vidro, que está com incidência de sol, de radiação. Então, você pode ajustar isso aqui também. E função parâmetro é o que tiver escrito na própria arquitetura. E aqui tem um detalhe importante. Na série temporal radiante, a gente tem três tipos de resumo de carga. Que é a simples, o padrão e a detalhada. E aí eu vou explicar isso aqui para vocês. E aqui nos detalhes é onde a gente consegue ver mais preciso, mais precisão, né? A zona, né, que a gente criou. Então a gente consegue dar uma olhadinha aqui, a gente consegue girar aqui também, ver se está tudo ok. Aqui é onde a gente faz uma gestão para ver se o que a gente fez está ok. Se tiver alguma coisa errada, esse botãozinho aqui vai ficar destacado e vai indicar onde está o erro, tá? E aqui, por exemplo, eu vou clicar aqui em cima de uma zona, vocês vão ver que aquela configuração que a gente fez lá no início, está tudo aqui. A split system com ventilação natural, a temperatura as informações de refrigeração, que é 75, 56, 50. Aqui ele já te dá um resumo do ar exterior total, no ambiente também. E se você abre aqui, você tem os espaços pontuais. Aí aqui você vê, está puxando lá naquela tabelinha do tipo de espaço, o tipo construtivo ele está na construção, ou seja,
Ele está pegando o tipo esquemático para poder fazer essas definições de parede externa, parede interna, de vidro, em função do. Ele te dá também o resumo do número de pessoas, taxa de iluminação de cada ambiente aqui. E aqui, vindo aqui para a parte analítica, é onde a gente vê as superfícies analíticas. Tá? A gente pode deixar mostrando tudo aqui. Lá no início eu tinha mostrado para vocês, no resumão. Eu vou mostrar aqui agora também, na parte do balanço de calor. Então, cada elemento gráfico disso aqui, ele pega a arquitetura, né, tudo que está delimitando o espaço e transforma nesse tipo esquemático, que é o que a gente chama de GBXML. E aqui a gente pode isolar também, para poder ver melhor. E aí, feito essas configurações, a gente já pode rodar a nossa carga, que é esse botãozinho aqui. A gente escolhe qual é o tipo que a gente quer. Eu vou colocar aqui no tipo padrão. E aí, qual é a diferença daqui? Se a gente calcula por aqui, ele roda no próprio Revit, tá? O balanço de calor não, ele roda no programinha externo e depois retorna para a gente o resumo. Vou clicar aqui para vocês verem. Pronto. Eu vou colocar aqui. E aqui, o resultado ele fica aqui, tá? Eu rodei no padrão, agora eu vou rodar no detalhado, para vocês verem a diferença. Vamos ver aqui primeiro o padrão. Então, aqui ele me dá. Por que o pessoal gosta de usar o Hitcoin? Porque ele me dá um resumo da carga que eu preciso para dimensionar o equipamento. O único probleminha aqui que ele não faz é um resumo anual, de mês em mês, nos casos de verão, que é dezembro, janeiro e fevereiro. A gente que trabalha com ar-condicionado, é importante a gente ter esse resumo de mês em mês. Por enquanto, ele não faz. Então, aqui você pode ver que ele me dá um resumo, tá, pela minha zona. Por isso que é importante a gente fazer aquele zoneamento. E o que o pessoal gosta de usar o série temporal radiante é isso aqui. Ele me dá um resumo de carga quebrável. Então, eu sei o quanto que eu estou. A minha carga está sendo influenciada pelas minhas paredes, pelas minhas janelas, pelos meus telhados, pelas partições internas, pelo número de pessoas, iluminação, equipamento. Então, daqui a gente consegue fazer uma estratégia melhor para conversar com o arquiteto para diminuir carga térmica. Por exemplo, eu tenho tantos por cento de carga de área de vidro externo. Então, a gente pode usar um coeficiente aí bom de vidro para tentar diminuir essa carga térmica. Quando a gente pega aqueles projetos que querem de vidro para tudo quanto é lado. Então, aqui nesse resumo da série temporal radiante, você consegue traçar estratégias junto com o arquiteto para diminuir a tua carga térmica, para aumentar a tua eficiência energética da tua edificação. Que é muitas vezes é isso aqui que o pessoal do LEED cai em cima, tá? Então, ele me dá um resumo por zona, e depois aqui ele me dá um resumo por os espaços que compõem a minha zona. Então, se eu clico aqui, ele me dá aqui um resumo do meu espaço pegando o quarto, 101. E é aqui eu vou ter o mesmo resumo da minha zona, eu vou ter agora de forma pontual. Que a zona nada mais é do que o somatório dos espaços que faz parte dessa zona, que é o máximo simultâneo. Então, aqui a gente consegue ter individualmente, de cada espaço, o quanto a porcentagem de carga está demandando de parede externa, de vidro, número de pessoas, de potência, iluminação.
É isso aqui que a gente usa para poder fazer o dimensionamento do equipamento. Tá? Alguma pergunta até aqui? Alguém já tinha visto esse resumo aqui de carga? Tem alguma dúvida? E aí, o que, que eu fiz? Depois que rodar a carga térmica pela série temporal radiante, essa planilha aqui, onde está escrito espaço, ela me dá um resumo de carga. Tá? Tem fórmulas aqui, vocês podem olhar com calma depois. E aí fica mais organizada as informações. Tá? Então, eu tenho aqui, eu construí aqui a carga térmica, né, em BTU e em TR, a minha vazão de insuflamento e a minha vazão de ar exterior. Me dá um resumo de número de pessoas, o resumo da minha carga de iluminação, de equipamento, e aqui é um metro quadrado por TR. Quem trabalha com ar-condicionado sempre usa um metro quadrado como check figure. É tipo um padrãozinho. Por exemplo, para uma sala, um mall de shopping vai dar sempre 25 metros quadrados por TR. Uma loja de alimentação vai dar sempre 10 metros quadrados por TR. Então, são parâmetros que a gente usa para para analisar, né? Fazer um cara crachá na carga térmica. Por exemplo, imagina que eu tenha vários ambientes aqui. Eu não vou conseguir parar para olhar de um a um. Primeira coisa que eu faço, eu venho aqui no metro quadrado por TR, no CFM no CFM por pé quadrado também, e aí eu vejo onde eu tenho números estranhos, que não condiz com a minha carga térmica padrão. E aí eu começo a atacar em cima disso. Então, é uma estratégia que a gente usa. Então, aqui é o meu resumo de carga térmica, série temporal radiante. Tá? Aí agora eu vou rodar a carga térmica pelo balanço de calor. Então, vamos lá. Vou fechar isso aqui, fechar isso aqui, fechar isso aqui. Vou deixar isso aqui aberto. Primeira coisa, agora vamos pelo balanço de calor, que é esse botãozinho aqui. Ó. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Em cima do nosso modelo energético que a gente fez de arquitetura, primeiro precisa configurar aqui a vista. Eu recomendo sempre deixar nessa configuração aqui, tá? Os elementos que vão fazer parte da minha análise da carga térmica. Não fazer nada diferente disso aqui. E quanto mais informações você colocar aqui, mais complicado vai ser. Por exemplo, duto, iluminação, eletrocarga. Não preciso disso para calcular a carga térmica. Então, eu posso ocultar tudo isso, deixar só os elementos arquitetônicos. Tá bom? Isso é importante, para não afetar o cálculo. E aí, o primeiro passo é aqui, ó, gerar modelo de energia. Eu clico aqui em cima. E gero meu modelo de energia. Vai pensar. Essa é a diferença, tá? Do método série temporal radiante, o heat cooling, para o método de balanço de calor, que é onde eu tenho que construir o meu modelo de energia. Aqui eu não preciso construir o meu modelo de energia. Aqui eu já preciso. Então, por padrão, ele sempre vai abrir o space e zona. Tá? Pode fechar, que eu já configurei uma vista para isso. Ó, aqui eu configurei para aparecer todos as minhas superfícies analíticas. Tá? Essas superfícies analíticas, elas são geradas em função do nosso modelo energético. Tá? Então, como for trabalhar para balanço de calor, tem que configurar bem essa parte do modelo energético. Que aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui nessa parede externa, aqui, clicar aqui em cima.
Aqui do lado vocês vão ver o coeficiente U, a resistência e a massa térmica. Como é que ele gerou isso aqui? Em função dessas informações aqui que a gente atribuiu de propriedade térmica do material. Tá? Então, o balanço de calor é importante trabalhar bem essa questão aqui, configurar ela bem. Ah, mas o balanço de calor eu posso trabalhar com tipos esquemáticos? Pode. É só você vir aqui na parte de opções, você desmarca isso aqui, elementos detalhados. Se você desmarcar os elementos detalhados, ele vai trabalhar com os tipos esquemáticos, os tipos construtivos, tá? Então, é uma hierarquia. Eu tenho tipos detalhados, que é aquele processo que a gente fez camada por camada, colocou o U de cada elemento, as resistências. A gente tem os tipos esquemáticos, que são tipos pré-definidos já dentro do Revit, que é o arquivo XML Construction. Você pode editar esse arquivo, tá? E é o que eu estou fazendo. Eu estou pegando um arquivo e estou editando ele. Se vocês verem o arquivo padrão do computador de vocês, não vai ter essas informações aqui. É porque eu estou acrescentando essas informações nele, para agilizar o meu processo de carga térmica. Porque fazer pelo tipo detalhado, fica um resultado bem preciso, mas é muito preciosismo. Eu posso fazer muito bem pelo tipo esquemático, que vai ser relativamente mais rápido e eu vou ter uma precisão tão boa quanto o tipo detalhado. Aí é questão de cada projetista, como que ele vai trabalhar com essas informações. E aí aqui, esse é o meu modelo energético. Cada superfície aqui, por exemplo, essa área de vidro aqui, eu tenho as propriedades térmicas atribuídas a ela. Tá? E ali também, ele me gera também essa vista aqui, que são os espaços analíticos. A gente tem as superfícies analíticas, que são superfícies com propriedades térmicas, né, para poder fazer o cálculo. E a gente tem também os espaços analíticos. Qual é a diferença de um para outro? Os espaços analíticos é o volume. Tá? Ele trabalha com o volume, ele trabalha tudo que está ali dentro do espaço. Então, ele vai trabalhar com a tua taxa de iluminação, a tua taxa de equipamento, calor sensível, calor latente. Ele pega toda a informação que você colocou aqui. Tá? E as superfícies analíticas? As superfícies analíticas são as trocas térmicas, onde vai correr do meio externo para o meio interno, para o meio interno, ambiente condicionado para o ambiente não condicionado. São as superfícies, a parede, parede externa, parede interna, piso, laje, vidro, porta. Então, essa é a diferença dos espaços analíticos para as superfícies analíticas. Tá? E aí, agora vocês lembram que a gente demarcou, a gente fez aquela linha das zonas, que são essas linhas aqui? Se vocês virem aqui agora nos espaços analíticos e clicar aqui em cima de cada zona, vocês vão ver ela demarcada aqui. E aí, cada zona, se você clicar em cima de cada espaço, você vai ver ali marcado cada espaço. É mais para você ter um controle, tá? Isso aqui. Dos ambientes que são que tem ar-condicionado e o que não tem ar-condicionado. Tem muita função aqui. Tem bastante coisa legal. E aí, nos ambientes onde não é condicionado, ele já agrupa direto aqui.
Então, nesses ambientes onde eu não tenho ar-condicionado, eu vou ter troca térmica com os ambientes que têm ar-condicionado. Então, por isso que é importante você definir os espaços que é climatizado e o que não é climatizado. E aqui, só a título de curiosidade, a gente tem aqui o sistema de ar, tá? E o sistema de água. Então, como a gente for trabalhar com água gelada ou com máquinas de gabinete, por exemplo, os concóides, a gente precisa ajustar aqui também. Definir um loop, né, de água, onde vai ser água gelada, água de condensação, água quente, ou o VRF, né, que é o volume de refrigerante variável. E a gente precisa definir também. Deixa eu só destruir isso aqui, senão vai dar ruim na hora de calcular a carga. E a gente também consegue definir as máquinas que a gente vai estar usando, tá? Por exemplo, se for concórdia de água gelada, é aqui que a gente define. Se é a expansão direta, se é água gelada, se o condicionador, né, volume de ar constante ou volume de ar variável. O que é isso? Volume de ar constante ou volume de ar variável? Quando a gente trabalha com máquinas de gabinete, a gente pode ter ela insuflando o ar constantemente, a mesma vazão, ou eu posso variar o meu ar em função da minha demanda de carga. Ou insuflo mais ou menor. Tem um variador de frequência, por isso que é o volume de ar variável. E aí o ventilador ele fica variando a rotação dele em função da carga térmica. E aí, feito essa configuração aqui, gerado o modelo de energia, é onde eu clico para poder calcular a minha carga térmica. Aí ele vai me dar duas opções, anual ou para dimensionar o tamanho do sistema. Aí vai ficar a critério também do projetista. Tá? Eu vou botar aqui para rodar. Vou botar aqui todos. Se der tudo certo, vai aparecer o resultado aqui. Se der errado, ele vai acusar e não vai calcular nada, fica travado. Então, se você configurar alguma coisinha errada, não vai aparecer o resultado. Vai dar erro. Bom, enquanto está rodando aqui, alguém tem alguma dúvida? Então, a título de curiosidade, quer perguntar alguma coisa? Porque aqui ele roda no programinha externo, tá? E aí depois joga o resultado para cá. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Quando você tem alguma ótima exposição, viu? Parabéns aí, está indo direto aos pontos, super didático, parabéns mesmo, legal. Obrigado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem uma relação de uma lista, uma coisa qualquer, que você, por exemplo, você forneça a nós, aos escritórios de projeto de estrutura, de maneira que a gente possa configurar corretamente para vocês parâmetros e até unidades, para não conflitar com as unidades que vocês usam, coisas desse tipo, entendeu? Uma orientação mesmo, assim, olha, os teus tipos de materiais estruturais, de lajes, acredito que mais principalmente de lajes, né? Mas pilares também, ou isso não tem a menor importância porque vale só os revestimentos de arquitetura. Como é que você orienta os escritórios de projeto de estrutura em relação a isso? Estrutura quando você trabalha com pré-moldado, né? Seria importante incluir essas propriedades térmicas na parte do pré-moldado. Mas pilar, treliça, viga, essas coisas assim, não afeta muito a carga térmica. Tanto é que eu deixo isso oculto quando eu gero esse modelo de energia. O que pega meio para a gente é parede, piso, vidro. E aí o piso que você se refere, o que interessa para você é o revestimento do piso em cima da laje estrutural, é isso? Isso, exato. Exatamente. Perfeito. Então, ter ou não ter os coeficientes térmicos, ou seja lá, outros parâmetros que estiverem lá dentro da estrutura em si, não afeta muito o seu trabalho? Não, para mim não. Porque eu deixo oculto quando eu gero o modelo de energia também, essa parte. Para mim só importa mesmo a parte da alvenaria em si, para poder fazer o cálculo de troca de carga térmica. Perfeito. Perfeito. Falou, obrigado. Seria muito preciosinho. Não, eu queria saber se era
se era importante ou não. Você pode trabalhar também com alguma, não ter revestimento, né? Você pode imaginar, por exemplo, uma estrutura sem revestimento e aí você vai precisar, né? Sim, sim. Aí é aqui, por isso que é importante, quando você for gerar um modelo de energia, você vem aqui no DG e configurar aqui como você quer que apareça. E Entendi. aí, quando você for calcular o cálculo de carga térmica pelo balanço de calor, ele vai levar isso aqui em consideração. É que nós estamos pensando em projeto convencional, mas hoje em dia, por exemplo, você já tem muita coisa em parede de concreto. Então, Sim, e sim. tem muita gente botando só cal por cima da parede de concreto, né? Uhum. Então, Cálculo. aham. E aí aí é importante você ter esses coeficientes, né? Sim, sim, é bem importante. Na pasta do. Eu botei lá no grupo, eu posso mandar de novo também. Eu botei essa planilha aqui, que é um resumo que eu fiz com todas as propriedades térmicas. E aí, Ah, legal, 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 ótimo. vai lá de novo. E aí tem todos os componentes aqui e as propriedades térmicas. De piso, Perfeito. teto, parede, vidro, tem uma coletânea aqui. E aí tem sempre a referência, né? Que é importante deixar a referência Claro. também. Muito bem. Tá bom? Obrigado. Ó, aqui já gerou já o nosso resultado pelo balanço de calor. Aqui. Ó, ele gera aqui, ó. E aí, quando você gera pelo heating cooling, ele cria uma aba diferente e como você gera pelo balanço de calor, ele cria uma outra aba diferente. O resultado disso aqui é extremamente bagunçado até o 2021. Tá? Então, eu acho horrível. A partir de 2022, depois eu posso mostrar para vocês, eu estou dando mais geral ainda para poder ver se está tudo aqui nos cálculos. Aí eu mostro para vocês como que está o resumo de carga. Porque a partir de 2022, para vocês terem ideia, eu consigo ter até carta psicométrica de cada ambiente. Pode selecionar lá para incluir a carta psicométrica e aí ela gera um gráfico com os processos termodinâmicos de cada ambiente. É bem legal a partir de 2022. Ah, obrigado, Guilherme. E aí, como o resumo de carga de balanço de calor é extremamente bagunçado até o 2021, o que eu fiz também? Aqui em cima, na parte de análise, tudo que é análise é balanço de calor e tudo que é modelo é pelo método RTS, tá? Tem aqui espaços analíticos. E aí eu tenho um resumo bem detalhado com ganho de calor sensível, ganho de calor latente, taxa de iluminação que eu estou usando. E aqui aqui é a taxa e aqui é a taxa total, tá? É sempre assim. Taxa de equipamento e a taxa total. E aqui no finalzinho também, eu consigo ver, né, o CFM por pessoa que eu estou utilizando e o CFM total. Isso aqui é importante a gente comparar para ver se está dentro da norma, para não ver se não tem nada errado. Principalmente aqui no Rio, que a gente tem o que a gente chama de gerência de engenharia mecânica, e todos os projetos que a gente faz tem que aprovar neles. E aí eles pegam bem no pé dessa parte aqui das taxas. E aqui no finalzinho ela me gera a carga térmica total pelo balanço de calor, TR total também, o metro quadrado, que é aquela questão do check figure, né, que eu gosto de usar, e o CFM por pé quadrado também. Aí tem uma dica aqui, tudo que tiver abaixo de 1 CFM por pé quadrado, tem algo errado. Então por isso que eu deixo isso aqui sempre à vista aqui. Porque o normal é dar de 1 CFM para cima, a vazão, né? O CFM é a vazão, tá? Porque como eu trabalho com Imperial, então a gente trabalha com essas medidas de CFM, de BTU. Vocês vão ver que tem um projetista que trabalha com quilowatt, metro cúbico por hora, e aí varia muito para cada escritório de engenharia. E aqui também é aquilo, né? Eu posso vir aqui, no espaço analítico eu já não consigo modificar, tá? O espaço analítico é aquele espaço azul no 3D. Mas se eu quiser modificar essa parte aqui, do tipo de espaço e tudo mais, aí eu modifico aqui, na parte aqui embaixo. Que aí eu consigo habilitar. Ali é travado mesmo, eu não consigo. E aí, só um detalhe, sempre que vocês forem modificar
alguma informação, algum parâmetro, se estiver usando o balanço de calor, deleta o modelo de energia, ajusta e gera um novo modelo de energia, tá? Para ele poder puxar essas informações novas, atualizadas. E aí é isso, pessoal, o nosso cálculo de carga térmica. O que vocês acharam? Complicado? É bastante. E aí, o que eu estou tentando fazer pelo método do heat and cooling, né? Aí eu estou dando uma estudada em programação para poder gerar um relatório mais melhor. Porque os dados estão todos aqui, jogados aqui. Tentando reorganizar para poder fazer um resumo anual também de carga técnica. Porque pelo balanço de calor você já consegue esse resumo a partir do 2022. Gera gráfico. Tá bem legal. Eu vou mostrar depois para vocês, numa outra apresentação. Alguém tem alguma dúvida? Falem agora ou se calem por um tempo. Mas finalmente saiu, né? A parte final. Bom, pessoal, se ninguém tiver mais nada, a gente pode concluir. Agradecer aí o Michel pela mais uma vez excelente explicação, bem detalhado. Eu acho que é um passo a passo aí que depois, como vai ter o vídeo, vai ter como seguir. São 3 vídeos, né? A gente tem um vídeo da parte teórica e depois 2 da parte prática. Muitos cliquezinhos aí que eu sei que a mesma coisa quando eu faço pro projeto elétrico, tem um monte de detalhezinho que muitas vezes quem é um pouco mais leigo não acha ou nem entende para que serve, né? Isso, Eu exatamente. acho que a gente teve aí um passo a passo bem bacana aí para quem é da área e quem tem interesse em aprender, tá? Depois eu vou combinar contigo, que aí eu posso fazer agora fiz a parte da análise de eficiência energética, né? Fazer a prática de sistema, que aí eu explico como dimensionador, do Ah, hidráulica, legal. Isso é bacana. explico de coisa. Pode falar, Dionísio. Não, não falei nada não. Vocês têm um grupo, né? Eu posso participar desse Putz, grupo aí? Eu gosto de aprender o as coisas. grupo, o duro é que o grupo tá lotado. Chega, né? Tem um monte de gente querendo entrar também, que me mandou o telefone, eu até joguei lá no grupo. Não, tudo bem. Infelizmente, Tudo Dionísio, é bem. um grupo de Whats, né? Se fosse um grupo de outra plataforma, talvez tivesse mais Uhum. espaço. Vai aumentar agora, né? Parece que vai Ah, é? aumentar agora. Ah, tomara, tomara. Vai ficar Porque legal. muita gente vai ficar feliz se aumentar. Se aumentar para 500 pessoas, já vai ficar bem legal. Aí tem Eu acho que é exatamente isso, 500 e pouco que eles 512, anunciaram, se né? não Que me vai engano. multiplicar por 2, na verdade. É, Tá. é verdade, é isso aí. Ah, vai ficar legal então. Legal, então. Michel, quer fazer as suas considerações aí? Assim, qualquer dúvida que vocês forem tendo, vendo o vídeo, vocês podem me chamar, tá? Pelo WhatsApp. Eu tô braços abertos a responder e ajudar aí a vocês. Que a ideia é fazer o pessoal perder o medo de cálculo de carga térmica do REST, que a tendência é essa, não tem muito para onde correr. Não, né? As ferramentas estão evoluindo aí, eles estão resolvendo os pepinos, as pendências aí. Eu acho que ele vai ficando mais poderoso aí com o tempo, tá? Sim, Bom, exatamente. pessoal, então mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Michel, obrigado pela excelente aula aí de como usar o Revit para fazer o cálculo, tá? Eu que agradeço aí o espaço. E em breve o vídeo vai estar lá disponível no canal do YouTube do grupo. Uma boa noite a todos. Até! Tchau, tchau, pessoal. Boa Boa noite. noite, obrigado.